Olá a todos, eu sou o Venâncio. Eu vou estar falando nessa videoaula sobre rigging de personagens, mais sobre as ferramentas aqui do Blender para a criação do rigging, para que a gente entenda o processo de fato. Para isso, a gente vai usar como modelo esse boneco aqui, ó. Por enquanto só tem a imagem aqui no Google. Eu digitei aqui, ó, boneco madeira. Diversos resultados apareceram, tem um bacana aqui, ó. Mas eu escolhi esse daqui, ó, que já tem a imagem de frente, de lado, vai servir como referência. Vou deixar ela aqui. Antes de fazer a modelagem do personagem e colocar o esqueleto nele, eu vou falar sobre alguns aspectos aqui do rigging. Para quem não sabe, rigging quer dizer armação, ou seja, colocar uma armação dentro de um objeto. Geralmente a gente usa para criar animação em seres vivos, por exemplo, um animal, uma pessoa. Então, através do rigging, a gente faz essas deformações nos personagens. Eu vou utilizar aqui a versão 2.65 do Blender, mas poderia ser qualquer um aí das últimas. Aqui no cubo inicial mesmo, eu já vou demonstrar uma coisa para vocês. Geralmente, quando a gente adiciona um armature, por enquanto eu vou passar rapidinho, tá? Ó, eu adicionei e vamos supor que esse cubo aqui fosse o meu personagem que sofreria as deformações. Obviamente as pessoas colocam o bone, o osso, né, dentro da área que vai sofrer a deformação. Então ele está lá dentro, eu não consigo ver. Se eu apertar aqui o Z para entrar em Wire Mode, eu consigo ver que ele está aqui dentro. Para que eu consiga ver em Object Mode, existe um truquezinho. Está aqui, ó, no painel Object Data, que é aqui, ó, X-Ray Raio-X. Então, mesmo em modo de objeto, eu consigo ver o bone. Só que às vezes a gente passa por isso e não sabe que essa opção é disponível para qualquer coisa. Então vou adicionar aqui uma UV Sphere, diminuir um pouco o tamanho dela, coloquei ela aqui dentro do cubo. Então ela está invisível. Eu não tenho aquele painelzinho do Armature, né, do esqueleto, mas eu tenho essa opção aqui, ó, Object. Na Object eu também tenho a opção de Display. Aqui em Display eu também tenho o X-Ray. Se eu clicar, eu também consigo ver. Eu também tenho aqui a opção Names, que a gente costuma utilizar no Bone também. Deixa eu pegar ele aqui novamente. Peguei. Trazer ele aqui para frente, só para que eu possa ver. Ao invés de utilizar esse painel aqui para definir o X-Ray, eu poderia também ter utilizado aqui o Object para definir. Também tem a opção aqui de Name. Então, essas são algumas das opções. Outra coisa comum quando você está trabalhando com armadura é associar ela, por exemplo, associar a minha armadura ao objeto que vai sofrer as deformações. Então, para isso eu crio um parentesco entre os dois objetos. Só que eu consigo criar parentesco entre qualquer coisa. Então, por exemplo, eu vou adicionar aqui um novo objeto. Empty. Esse objeto empty nada mais é do que um objeto de referência para eu fazer algum tipo de controle. Ele não aparece na renderização. Então eu vou associar todos esses objetos a esse empty. Então seleciono aqui a esfera, o cubo e a armature. Por último, eu seleciono o empty. Como ele foi o último a ser selecionado, fica subentendido que ele vai ser o pai. Então, se eu pressionar aqui Ctrl P, ele vai aparecer aqui a opção Set Parent To, ou seja, criar um parentesco entre os objetos selecionados. Vou escolher aqui a primeira opção. Criei o parentesco, então ele deixa já uma linha aqui, ó, tracejada entre esses objetos. Os filhos são independentes. Ou seja,
ele não influencia em nada no pai. Agora o pai influencia sobre todos os objetos. Então tá aí, ó. É mais ou menos como funciona a hierarquia em uma armadura também, ó. Vou aproveitar esse aqui que já está na tela, ó. E vou criar aqui alguns outros bones, eles estão conectados. Esse último que eu criei é o filho. Filho de quem? Filho desse daqui. Mas esse também é filho desse aqui. Vou entrar aqui, ó, Pose Mode, só para vocês entenderem. Esse daqui se move independentemente de qualquer outro, só que ele recebe a ação de quem é pai dele, que acaba recebendo também a ação do seu pai. Então, é uma reação aqui em cadeia, né? Pela hierarquia que ele é construído. Se eu viesse aqui, criasse um extrude aqui, ó, ele fica desconectado, porque a única parte que vai conectá-los é esse ponto aqui. Bom, começar uma nova... Opa, entrei em modo de objeto. Começar uma nova cena e falar agora especificamente sobre a criação da armadura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esse cubo inicial mesmo e vou fazer o seguinte. Nesse cubo eu vou adicionar aqui um modificador chamado Armature, só para vocês verem. Esse modificador, vou renomear para Mod Armação. Ele tem algumas opções aqui que são comuns para todos os modificadores. Tem algumas funções específicas a ele. Object, que vai falar aqui, apontar para qual. A armadura, que vai deformar esse meu objeto. E ele tem aqui uma opção do lado, Bind to. Essa relação vai se dar de qual forma? Através de vertex, ou seja, dos vértices do meu objeto, ou através de bone envelopes. Eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a diferença entre esses dois formatos aqui. Eu vou começar por bone envelope, que é uma das formas mais simples de se criar controles. Então, para adicionar uma armadura, não falei antes, mas agora eu vou falar com mais detalhes, a gente pode vir aqui no menuzinho Add, Armature Single Bone. Lembrando que eu tenho que estar aqui em modo de objeto. A armadura é um objeto totalmente independente. Ou simplesmente eu posso pressionar Shift A que vai aparecer aqui o atalho, vem o Armature Single Bone. Ele adicionou o bone aqui no meio, ó. Ativa aqui o X-Ray para que eu possa ver através. Vou ocultar essa flecha aqui para que vocês possam ver. Para ocultar esse painelzinho aqui é só pressionar o T. Posicionar ele aqui. Aqui quando eu seleciono a minha armadura, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos renomear. Ativar aqui, ó, Name, para que apareça. Então está aparecendo aqui. Vou entrar em modo de edição. Selecionar esse primeiro ponto aqui. E pressionar o G e mover aqui no eixo X, no eixo Z, um pouco para cima. Esse é meu primeiro bone. Eu posso nomear esse bone também, ó. Vim aqui no painelzinho Bone. Vou chamar ele de Raiz. Uma boa prática é sempre nomear as coisas. Aqui embaixo fica falando assim, armação raiz, é que mais ou menos o caminho. A armadura como um todo chama armação e esse bone selecionado se chama raiz. Eu vou criar um novo bone. Para criar um novo bone, o processo é o mesmo de modelagem poligonal. Então, o E de extrusão também vai fazer uma extrusão aqui e criar um novo bone. Ó. Se eu pressionar aqui o E, então, ó, criou um novo bone.
selecionar esse bone aqui, eu vou chamar ele de topo. Então aqui embaixo, na descrição, está aparecendo animação raiz e animação topo, que são os dois bones que eu criei. Se eu vier aqui na opção Object Data, eu tenho aqui também no Display Names, que aí aparece individual o nome de cada um desses objetos. Então, vamos selecionar aqui de novo o cubo e voltar aqui para o painelzinho modificador. Aqui, lembra que eu falei que eu vou colocar o nome da armação, da armadura. Então, escolha aqui. Poderia escrever, ou você já clica aqui e já aparece todas as opções. Se tivesse mais de um esqueleto aqui, ele já daria as duas opções, era só você escolher. Eu vou escolher aqui a opção Bone Envelopes, que a gente vai fazer um controle de deformação através de envelope. Então, já está meio que pronto. Vamos fazer o seguinte só. Fazer uma nova extrusão aqui. Para ficar assim, ó. E vou selecionar aqui novamente a minha armadura. Vou clicar aqui nesse botãozinho e falar rapidamente. A gente tem 3 modos de trabalho de armaduras aqui no Blender. Object Mode, normal, como todas. Edit Mode para a gente editar, criar, deletar, fazer aí mais ou menos as posições da armadura. E aqui eu tenho o Pose Mode, que na verdade é a forma de animação. Pose vem de criar pose mesmo aqui para o objeto. Então se eu seleciono um bone aqui, lembrando que esse é filho desse daqui, o raiz é o pai. Se eu faço isso, o meu objeto já deveria acompanhar. Por que ele não está acompanhando o bone? Porque ele foi definido como envelope, o modo de deformação. E para que o envelope funcione direitinho, a gente ainda precisa ajustar algumas coisinhas. Aqui, ó, na opção Display, eu venho aqui, ó, seleciono essa opção Envelope. Por que eu seleciono? Eu seleciono simplesmente para fazer um ajuste. Isso aqui é só a forma de como o objeto ele é visualizado na 3D View. Eu tenho essa opção aqui que é a padrão, Octahedral, Stick, esse fininho, Bebone, esses retângulos aqui, a Envelope e a Wire. A Envelope, ela traz o bone e traz também um campo de força, como se fosse um campo de força em volta dele. Esse campo de força define qual área vai ser afetada pelo meu bone. Tá vendo que o campo de força está aqui no meio, ó, do cubo. E os vértices do meu cubo, eles estão aqui, ó, nas extremidades. Então o campo de força não está afetando. Para que ele afete, eu preciso vir aqui, ó, entrar em Edit Mode. Seleciono, por exemplo, essa pontinha. Vou vir aqui para a vista de topo. S de escala. E preciso aumentar aqui o campo de força. Ó. Ó, vira essa bolona aqui. Não se preocupa, não se assusta. Aumenta aqui também. Ó. Aqui embaixo também. Vai ficar isso daqui. Agora o campo de força está pegando o cubo inteiro. E agora sim ele vai deformar. Eu posso voltar agora aqui, ó, para o padrão. Vou vir aqui para o Pose Mode. Seleciono um bone. E agora ele faz a deformação. Se vocês fizerem isso, ó, criarem uma deformação, mas de repente se arrependerem e quiser resetar isso daqui, vocês podem fazer o seguinte, vir aqui no menuzinho Pose, tá, tem que estar em Pose Mode, tá? Pose, Clear, Transform,
e escolher a opção aqui, ó, Rotation, Scale, se vocês tivessem feito alguma transformação de escala, alguma de movimentação, vocês podem também escolher a opção aqui All, tá? O atalho é Alt R para limpar a rotação. Alt G limpa a movimentação. Então, dessa forma a gente criou aqui um controle de bônus utilizando o envelope. Qual que é a deficiência do envelope? Imagine o seguinte. Vou escolher aqui, ó. O envelope cria esse campo de força. Se isso daqui, por exemplo, fosse um braço e aqui do lado já tivesse o corpo do personagem, provavelmente essa área aqui do campo de força do envelope, ela poderia afetar outras partes do corpo e por isso a animação não ficaria tão legal, não seria tão preciso. Então essa é uma deficiência do envelope e vocês vão ver no próximo vídeo como fazer esse mesmo controle através de Vertex, que é muito mais eficiente, pelo menos ele é muito mais preciso, né? Então na próxima aula eu mostro para vocês como faz isso.